Uma vez a gente viu tudo de uma aceleradora até americana lá de bastante sucesso, e eles falavam que dos 6 primeiros critérios, 3 eram time. Então eles olhavam time, em 3 dimensões diferentes, individualmente, como grupo, e tinha mais uma. E depois vinha produto, market fit, tamanho de mercado. Então acho que para nós é muito, muito claro assim, que os melhores cases foi mérito do time em termos de resiliência, criatividade, superação, né? O Brasil não é um lugar fácil de empreender. E os cases que capotaram, grande maioria deles, muitos até a gente tinha um gut feeling, né, de que caramba, será e vamos, e depois, né, se confirmou que era isso também. Bem-vindos. Este é o Real Deal Makers Podcast, uma exploração sobre os desafios, dificuldades e obstáculos do crescimento e sobre como superá-los na visão de empreendedores, executivos e pessoas que trouxeram grande impacto para a sociedade e os negócios. Aqui é Arnaldo Rocha, Managing Partner da Dealmaker. Hoje vou falar com Roberto Dagnoni, Chairman e Co-CEO da 2TM, controladora do mercado Bitcoin, investidor e board member. Roberto tem uma carreira de grandes realizações em tecnologia, especialmente em fintech e blockchain. Muito obrigado por estar aqui e aceitar dar parte do seu tempo para essa conversa. É uma honra te ter como nosso primeiro convidado. Prazer é meu, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Foram alguns deals aí que a gente fez, né, em parceria com vocês ao longo dos anos. Vai ser bem legal falar sobre eles. Boa. Roberto, eu queria começar falando um pouco, né, da tua história com o mercado Bitcoin. Desde o início do teu envolvimento, né, o mercado Bitcoin conseguiu realizar uma série A, né, com um player não naturalmente do setor de venture capital ou do setor de inovação, que era o GP Investments, junto com um fundo pioneiro no Brasil em fintech, que é a Parallax. Num tempo recorde, logo depois da série A veio a série B, com SoftBank, 10T, Tribe Capital e outros investidores. Acho que foi um dos períodos mais curtos entre série A e série B, talvez da história dos unicórnios, né? Não deu um ano entre as duas transações. E depois, né, a gente teve todo aquele processo de ajuste de expectativas de 2021, mas muito estratégico, olhando para o que se entendia que era, né, essa nova onda de institucionalização do negócio de cripto e blockchain. Se você pudesse dar para a gente, né, até como pano de fundo para o momento mais próximo aqui no tempo da tua carreira, mas olhar para essa jornada de transações desde do início, né, da trajetória do mercado Bitcoin, seria ótimo para a gente começar a pautar aqui a nossa conversa. Maravilha, Arnaldo. Vamos lá. Então, acho que o mercado Bitcoin teve uma trajetória bootstrap, né, até 2020, e a nossa entrada de forma mais relevante se deu ali em meados de 2019, acho que metade de 2019, e num bear market ferrado, né? Então, acho que o mercado sempre olha muito o exit, mas olha pouco o ponto de entrada, né? E acho que o ponto de entrada é sempre relevante, e a tomada de risco de se entrar no momento, né, de fragilidade, o retorno também tá altamente ligado à tua condição de entrada. E o bootstrap, ele tem a parte legal de não ter tido diluição por muito tempo, mas a parte ruim de não criar track record. Então, nesse caso, cripto era um setor novo, 2020 ainda tinha bastante preconceito, e os fundos gringos falavam, pô, quais são os fundos que já estão dentro, né? E eles, não tem ninguém, porque a empresa é lucrativa e não captou ainda. Isso gera um chicken and egg chato de superar, né? Os fundos locais conheciam um pouco cripto, e os fundos de fora queriam um fundo local para se apoiar. Para nossa sorte, nós tínhamos feito uma transação da Sascar, né, em 2011, 2014 com a GP, e tínhamos essa confiança da GP para entrar, assim, apostando muito nas pessoas e sem tanto conhecimento sobre o business. E a Parallax, tínhamos trabalhado junto com o Fábio Dutra na B3, então essa foi também uma conexão, e aí vieram outros co-investidores, né, mas com essa co-liderança da GP e da Parallax.
Então acho que usar esse tipo de alavanca também, né, seja de relacionamento ou de, nesses momentos, para nós foi muito importante. E o timing para 2021 que você falou, acho que foi o maior desafio, né, porque o mercado explodiu em 2021, é um Q1 muito relevante, tivemos mais de 70 IPOs no Brasil em 2021, e a gente queria pegar essa janela. Já éramos auditados, a gente já estava bem organizado, entre esse fator assim de estar pronto e ser muito rápido, e aí fomos para montar sindicato, conseguimos o JP Morgan como líder dos bancos, advogado Brasil, advogado no exterior, mas como o mercado de novo estava muito hot, acabou virando um dual track entre captação e IPO, e até uma terceira via de M&A também com alguns interessados, isso tudo ao mesmo tempo, e acabamos optando por uma captação privada de 250 milhões de dólares em 2021. Então foi uma jornada muito legal entre 19, 20 e 21. Fantástico. Roberto, é claro que a gente está aqui, né, resumindo anos de anos de startup, né, o ano de startup dizem são 7 anos do passo normal, mas voltando para aquele momento, de engajamento inicial no mercado do Bitcoin, você falou do preconceito que boa parte da Faria Lima e o público em geral tinha em relação ao assunto. Como é que foi mudar essa percepção do mercado? Que desafios você teve e em que medida isso influenciou também essas alternativas de mercado de capitais? Arnaldo, não tem bala de prata nesses casos, né? A gente fez um bom mapeamento 360 de tudo que nós tínhamos que fazer. Acho que a auditoria foi a primeira delas, né? Nós tínhamos uma auditoria Big Six e dissemos, não, a gente precisa fazer um upgrade para Big Four. E as Big Four tinham pouca experiência com cripto. Então foi também um trabalho de convencimento muito grande, né, para trazer uma Big Four. Aí, além de auditar os financials, a gente disse, não, vamos auditar a custódia, cruzar com o passivo dos financials e ter um proof of liquidity, né, um documento que mostra que a custódia dos clientes existe e está preservada. Também com Big Four. Então, a gente é uma das poucas empresas que tem isso há 6 anos. Então, isso foi um investimento grande no lado de auditoria. O outro foi de fazer um play regulado. A gente disse, pô, vamos usar um banking as a service para fazer o Pix, né, e fazer toda a nossa parte de cash in, cash out. E a gente tomou a decisão de fazer um voo solo e pedir uma licença, né, de instituição de pagamento no Banco Central para operar cripto. Então, acho que são essas decisões assim de risco e investimento, mas para formar esses blocos que vão sustentar, né, essa nova imagem. Então, eu diria que o caminho regulado foi um deles, a auditoria foi outro, e o terceiro foi fazer a rodada. Depois, a gente precisa de investidores institucionais aqui dentro, por mais que o business gere caixa, né? Para você ter uma ideia, no Q1 de 21, a gente gerou mais caixa, última linha, do que a nossa série A inteira. E no final de 20, a gente poderia ter retrade o valuation da série A, que a gente tinha passado quase o ano inteiro negociando, e a gente preferiu, putz, tá pronto, tá fechado, vamos fechar, vamos fazer a rodada. Se a gente fosse retrade e entrar em 21 sem essa rodada feita, e te garanto, assim, se não tivesse feito a série A, não tinha saído a série B, né? Porque os investidores da Série A foram muito instrumentais para dar credibilidade, mostrar que eles estavam dentro, que eles conheciam, que eles tinham auditado, feito due diligence de quase um ano no negócio, pelo próprio perfil da GP, né, mais de private equity do que de venture capital. Então, não que foi um deal ruim, né, mas eu brinco assim que às vezes você tem que fechar um deal bom para depois conseguir o ótimo, né? Às vezes, se você fica tentando otimizar tudo ao máximo, você fica sem nada. Então, acho que isso foi bastante relevante para a gente. Eu citaria esses 3 pontos: auditoria, regulatório, formar o time e trazer os investidores institucionais. Nessa tua resposta tem muita coisa para, eu diria, para desenvolver, como os americanos falam, unpack. A gente vê muita gente muito preocupada com o agora, quais são quais são as minhas condições, né, elas podiam ser melhores, então eu vou operar ao máximo para que as minhas condições sejam melhores. E aí, pegando esse ponto como um ponto de focalização, o que que fez vocês
ok, não, vamos apostar no que vem pela frente, vamos deixar essa questão que já está encaminhada, sedimentada e não vamos retornar a condições da Série A. Por que essa decisão aconteceu? Obviamente você não estava decidindo sozinho, você tinha todo o grupo de acionistas, os fundadores da companhia que trabalhavam junto com você nessa época, outros investidores, outras pessoas físicas, né, e outros pontos de vista. Então eu diria que, né, pegando aqui você como ponto focal dessas demandas, como é que vocês conseguiram dar esse salto para privilegiar futuro e não o hoje? Acho que tem um custo de oportunidade, Arnaldo, entre começar e terminar esses processos. E esse processo da Série A, ele tinha levado praticamente o ano inteiro de 2020. Então, por um lado, a gente estava cansado já do processo para chegar ali naquele momento e querer retrade e talvez estender isso por mais facilmente, né, por mais 3, 4 meses. Alguns investidores do consórcio saírem, a gente ter que achar outro. Nesse momento ali, durante esse um ano, tivemos 2 investidores líderes que tiveram problemas ao longo da jornada e nós pedimos para eles saírem e depois, né, entrou a GP e a Parallax assumindo esse papel de co-liderança. Então nós já tínhamos tido 2 tropeços, né, durante o processo. De novo, não era um momento que cripto estava explodindo ali no Q4, mas explodiu mesmo em 2021. E você tem uma perda de foco bastante grande durante um processo desse tão intenso, né, de tempo que você podia estar cuidando do negócio. Então a extensão ia perdurar mais dizer, caramba, a gente já está um ano nisso, a gente precisa botar esse dinheiro para dentro e cuidar do negócio, né? Então esse trade-off, acho que foi um dos itens mais relevantes e também um alinhamento entre os sócios do quão aquilo era importante. Porque você está certo, né? Se tivesse um desalinhamento, facilmente a falta de consenso às vezes trava esse tipo de negociação. Então, acho que o alinhamento ali foi importante para a gente seguir adiante e o desgaste do processo, troca de investidores ao longo do processo, acho que foi um mix disso tudo. Depois a gente pode voltar ao tema de como garantir alinhamento nesse processo, mas você mencionou também, agora há pouco, o tema, né, da exigência do mercado em relação a ter auditoria, né, proof of liquidity, algo que ainda é raro, né, e eu diria que se o mercado tivesse isso como padrão, muitas das debacles que a gente viu, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, não aconteceriam, né. Mas também, validação por, eh, validação local de investidores locais. Pois bem, mas depois, logo em seguida à Série A, teve o processo, né, de convencimento do sindicato de bancos, trouxeram outras demandas para vocês. Além disso, trazer o JP Morgan como um assessor, para compor, né, a liderança desse processo. E o que culminou, né, nesse processo dual ou three track, que teve o desfecho do investimento do SoftBank, transformando a companhia em unicórnio. Essas entidades, para a gente ser até a 2, né, vamos falar do JP Morgan, vamos falar do SoftBank, não estão aqui, né, necessariamente, não tem base no Brasil da sua decisão de topo, de alguma forma precisavam validar, se aquela era uma boa oportunidade. Como foi o processo de trazer JP Morgan e em seguida trazer o SoftBank, e que dificuldades vocês enfrentaram, com esses 2 players? Boa pergunta, Arnaldo. O JP Morgan não foi uma coincidência, foi algo que a gente buscou, porque em abril era esperado o Direct Listing, não o IPO, né, que a Coinbase decidiu ir pelo caminho do Direct Listing, mas acabou sendo um sucesso. E mesmo sendo Direct Listing, nós descobrimos que o JP Morgan era um dos assessores principais daquela transação. Então nós achamos que, poxa, se o nosso processo vai sair em maio, né, pós-Coinbase, ter o JP Morgan como líder do nosso sindicato seria algo que traria muita credibilidade, além do aprendizado que eles já tinham tido nos Estados Unidos.
E aí foi uma escolha difícil porque acho que foi o KYC mais difícil que a gente passou até hoje. Assim, eu lembro que a primeira batelada de pergunta tinha, o primeiro questionário tinha mais de 100 perguntas e de um mercado muito desenvolvido, né, que era o americano. Então várias coisas que a gente nem tinha experiência no Brasil e tivemos que correr atrás para cobrir esse KYC. Eles ficaram meses trabalhando já num soft engagement até o KYC estar aprovado. Então também foi um risco que a gente tomou, porque se eles estivessem trabalhando 2, 3 meses e aí depois, né, se só KYC não aprovou, a gente teria que ir para os investidores, né, dizer, ó, JP Morgan não está mais conosco, pois os caras iam querer entender por quê. Então, acho que ali foi uma tomada de risco bastante grande. Conversando muito com o banker também, sentindo, né, a gente achava que ia ser aprovado, mas de fato a gente tomou o risco, a gente não ficou esperando o engagement letter formal, porque a gente achava que ter um banco gringo é, ia ajudar muito. O dual track, acho que ele só funciona se ele for um dual track de verdade. Então esse timing, ele é muito importante e no Q1 de 21, de novo, né? Quando a gente olhava contra o Q1 de 20, nós estamos crescendo 8 vezes top line, 70% de EBITDA. Então, quando a gente olhava as empresas que estavam vindo no IPO, nós tínhamos o melhor crescimento, a melhor rentabilidade, num mercado que estava muito sexy ali naquele momento. Então, o IPO era assim, ia sair bem, né? A janela estava aberta. E aí nós fomos olhando as outras possibilidades, mas a gente levou o caminho do IPO muito a sério, né? Engajamento de advogado americano, advogado brasileiro, e aí as outras oportunidades foram aparecendo ao longo do caminho, né? E montamos o sindicato de bancos, né? Negociamos com todos eles, mas o teu ponto de alinhamento, né? Eu lembro que o dinheiro da Série A acabou demorando para cair, né? Ele caiu em fevereiro e nós tínhamos o nosso comitê de gestão, né? Que você vai lembrar, o dinheiro caiu numa segunda-feira, o nosso comitê de gestão era na quarta. Aí na quarta a gente abriu e eu disse, poxa, pessoal, não vamos pegar essa janela do que abriu do IPO, todo mundo começou a rir, né? Achando que a gente tava brincando e eu fiquei sério. E rapidamente, assim, todo mundo entendeu a lógica, né? E que era uma oportunidade única. E você vê, esbarra com muito empreendedor, né, Ronaldo, no teu tema de ficar otimizando até a última vírgula, que perdeu a janela de 2021, né? Às vezes por um detalhe, né? Ou por algo secundário, terciário, e que se arrepende amargamente, né? Aquelas condições ali de mercado quente para captação, aquela forma não voltaram até hoje. Provavelmente vão demorar um bom tempo para voltar, né? Se é que vamos ver. Talvez vamos, né? O mundo é cíclico, mas então, acho que ter esse feeling, né, da oportunidade e do timing, acho que foi super relevante. Roberto, falando da negociação com o SoftBank, todo mundo acha sensacional e lógico, né, é sensacional você realizar uma captação de investimentos que te impulsiona para a categoria de unicórnio. Essa é uma conquista que pouquíssimos times conseguiram. Fala um pouco para nós o que é esse processo, né, de se tornar unicórnio, naquilo que é uma vantagem e naquilo que pode ser desvantagem. Eu acho que naquele momento o SoftBank estava com o fundo Latam muito ativo, né, com um time grande. A gente falou com várias investidas do SoftBank e ouvimos muitas coisas boas de apoio que eles davam às investidas e a gente pôde ter esse apoio na nossa jornada depois. A nossa jornada de infraestrutura, de criar uma IP, depois de comprar uma asset manager, comprar uma operação em Portugal, era uma jornada que para construir infraestrutura no mercado financeiro precisa de bastante dinheiro, né? Então a gente precisava de uma rodada relevante. Acho que acho que o unicórnio funciona muito ali em termos de PR, né? Hoje em dia até não tanto, né? Mas naquela época, né? Isso acabava gerando um PR local e global bastante relevante e um efeito direto na diluição também, né? Como a gente tinha um cap table saudável, acho que o cap table continuou saudável após, né, uma série A e uma série B tardias, mas bastante relevantes.
Acho que para o aspecto institucional, né, uma rodada grande, um fundo como o SoftBank investindo, teve o seu valor, né, em complemento ao que a gente já tinha feito com a Série A. A gente não deixou a gente conseguiu deixar uma governança simples também, né, com um board member representando a Série A, o SoftBank representando a Série B. Então, às vezes eu vejo outros founders, né, que estão com muitas rodadas, muitos board members, né, e um conselho bastante difuso, né, gastando muita energia com o conselho. A gente conseguiu deixar a nossa governança bem ágil, sabe? Hoje, desde aquela época, a gente não tem é, decisões que ficam atrasadas por conta do board, né? A gente mantém esses conselheiros muito atualizados. E como são só dois, Série A, Série B, mais os founders, acho que ficou uma governança que não nos engessou. Fantástico, Roberto. Vamos voltar a esse tema de alinhamento, né? Tornando ao ponto em que a gente citou isso juntos aqui pela primeira vez, a companhia, junto com seus sócios, conseguiu, e executivos, conseguiu, eu diria, até pelo que você falou, mas também pelo que eu pude testemunhar, um bom alinhamento nas grandes decisões ao longo do tempo. Especial, a gente focalizou essa virada entre Série A, Série B, né? Série A e fazer um processo de preparação e abertura de capital. E também você acabou de citar uma boa arquitetura e uma boa prática de governança do conselho. O que que você acha que são fatores críticos que vocês conseguiram criar para ter esse alinhamento e essa governança mais ágil, sem tantos problemas, sem tantos players, sem tanta interferência, como a gente vê em alguns outros casos? O alinhamento da governança, ele tem que andar, eu falo isso até antes aqui do MB, mais ou menos na velocidade do business. Se ele é um business que tem pouca mudança, você precisa alinhar com menos frequência. Se ele é um business que muda todo dia, você precisa alinhar com muita frequência. Então, nós tínhamos um instituto entre o conselho e o management, que era o comitê de gestão, né? E esse comitê de gestão se reunia semanalmente, pra você ter uma ideia. E aí, nesse semanal, tá todo mundo atualizado sobre tudo e fica mais fácil ir fazendo os microalinhamentos e quando chegam decisões grandes para ser tomada, não tem ausência de contexto. Eu acho que o elemento contexto está atualizado, você foca só na dor e na solução. Normalmente complica quando você tem entes, né, que tem a caneta e que estão desatualizados do contexto, e aí ficam putos, porque, pô, eu não estava sabendo disso, né, e aí quer discutir isso, por que que eu não estava sabendo disso, por que que eu não estava sabendo daquilo, e aí fica muito difícil navegar. Eu acho que o nosso processo de update semanal fazia com que a gente tivesse sempre com o contexto muito afiado. Acho que todo mundo remando para o mesmo lado também, né, no mesmo timing, objetivo de prazo, né, quando você tem uma governança que tem sócio querendo sair, sócio querendo ficar, isso também pode gerar desalinhamento. Acho que a gente tinha um alinhamento de timing, de construção, de visão de longo prazo, que facilitava também essa tomada de decisão. E a gente conseguiu tomar as decisões realmente rápidas. Acho que complementaridade de time também, a gente vê, acho que nas minhas posições anteriores lá como CFO, né, um CFO que consegue tocar o deal, né, e deixando o CEO com tocada do negócio, às vezes também ajudando com relação com investidores. Quando o CFO está muito no back, né, e o CEO tem que fazer tudo isso sozinho, né, tem que tocar o business, se relacionar com o conselho, com investidores, fazer roadshow, é uma carga muito pesada. Então acho que ter um grupo sênior um pouco mais amplo, já com experiência também, e com confiança entre os atores, é que eu preciso, se eu mando o CFO lá numa reunião sozinho, eu preciso confiar, né, de que aquilo não vai screw up a negociação, né, e vice-versa, né. Acho que a complementaridade de time e essa capacidade de corp dev interno, mais o apoio que a gente tinha da Dealmaker, né, a gente tinha um apoio da Dealmaker permanente, né, que é um
diferente de você trazer um advisor para um engagement pontual. Acho que isso é outra diferença que nós tínhamos aqui no nosso estilo de gestão, foi de ter um apoio de Corp Dev permanente. E aí, quando vem uma briga também, vocês estavam sempre atualizados para nos ajudar. Boa, Roberto. Isso me leva à próxima pergunta, que acho que vai encaixar bem com esse tema. O mercado normalmente começa a se preparar, né, a prática que a gente vê é que a maioria das companhias se prepara para uma transação quando recebe uma solicitação de fora para dentro. E já te conhecendo, acho que desde 2008, praticamente nunca tive uma discussão com você que a gente não falou de mercado de capitais e o que está acontecendo, para onde a gente deve ir e por aí vai. Ou seja, eu diria que a tua escolha como líder sempre foi de um processo contínuo de engajamento com o mercado de capitais, seja para M&A e fundraising, engajamento com investidores e estratégicos, e essa pauta sempre presente, seja numa reunião de acompanhamento, seja no comitê executivo ou no próprio conselho. E essa não é uma prática comum. Por que que você, na tua carreira, optou por isso e não pela prática comum? Por que que isso, para você, atendeu melhor teus objetivos, do que o contrário? Eu sempre tive o inorgânico muito presente, Arnaldo, assim, como preferência de estratégia, não necessariamente de forma alguma de fazer sempre, mas de estar olhando sempre. Eu acho que tem um aprendizado muito grande nessa busca de M&A no buy side e em ficar avaliando alternativas né, no sell side, em termos de preparação, em termos de ouvir feedback da estratégia que você tá colocando e até em educação do investidor, né? A gente fechou com o SoftBank a Série B, mas nós tínhamos mostrado para eles a Série A, né? Então, um ano antes. Você ficar educando, chegar para um investidor que você nunca falou, dizer, pô, vem aqui participar da rodada, ele nunca te viu. Então, esse investimento de tempo, de construção de relacionamento, construção de confiança, mostrar o desenvolvimento do negócio ao longo dos anos é super relevante, mas é bastante time consuming. Então, acho que você tem que ter um pouco de disciplina, um pouco de apreço mesmo, né, por essa tarefa, né, não achar, porque muitas vezes dá em nada, às vezes você olha, pô, caramba, perdi tempo pra caramba, né, com essa pessoa e não deu em nada, mas você nunca sabe onde é que, o que que vai gerar deal, o que não vai, né, onde vai ter serendipity, onde não vai, quem conhece quem vai estar falando bem de você, né, para alguém e você nem sabe, né, essas conexões. Então acho que é um ponto. Meu lema é um pouco de colocar volume nessa interação e deixar um pouco da física fazer a sua parte, né? O que eu tenho certeza que se você ficar trancado dentro do escritório, eu acho que é uma estratégia menos vencedora. E aí o fato de estar meio que pronto sempre é a questão do timing. E às vezes você não está pronto, né? No deal anterior que a gente fez, long time ago, né, lá em 2010, a gente comprou uma empresa, era relevante para fazer o filing do IPO, os números dela tinham que estar auditados e ela não estava auditada. E aí a gente teve que auditar 3 anos para trás, num tempo recorde. Isso também acontece. Mas, de novo, fazendo catch-up para estar pronto no menor tempo possível, né? E a gente não deixou de fazer a aquisição porque tinha esse bloqueio, né? A gente conseguiu fazer a aquisição e depois trouxemos ela up to speed, né? Em termos de auditoria e conseguimos fazer o filing para o IPO dentro da janela que a gente queria. Acho que é um pouco desses elementos, mas você está certo, assim, a gente fala com muita gente que ele simplesmente não interage, né, com o mundo ali fora. E para achar uma boa aquisição, você tem que olhar 100 ativos, né? Você não pode comprar algo que apareceu, né? Então a gente tem um mapeamento ativo de Latam, por exemplo, né, junto com vocês, e todos os cases interessantes, a gente faz updates com esses CEOs, alguns eu faço 2 vezes por ano, alguns eu faço uma vez por ano, alguns a gente acelera essa frequência se a gente acha que tem uma oportunidade. E sempre é uma troca muito boa. Acho que no mundo das startups também
é um ambiente mais aberto, mais colaborativo. Então, mesmo entre concorrentes, a gente acaba falando bem abertamente, assim, ó, o que que vocês estão fazendo, o que que a gente está fazendo, não tem esse medo de, pô, vai copiar a minha ideia. Boa. Roberto, acho que isso nos leva, né, você citou, né, uma transação de 2010, que foi a aquisição da Sascar. Eu queria voltar um pouco nas tuas outras experiências, especificamente falando do teu ponto de decisão, entre, continuar uma carreira executiva e sair da carreira executiva, né. E aí talvez valha a pena contextualizar um pouco mais, só para te provocar, eu vou tomar a liberdade de citar algumas coisas que eu vi, que você estava fazendo ali no meio da década passada, né. Lembrando que, naquela época, a B3 tinha adquirido a CETIP, você passou a integrar o time da B3 vindo da CETIP, já de um outro M&A que a gente pode eventualmente abordar antes, mas eu lembro que você começou a se envolver com o ecossistema de inovação como executivo da B3, numa época em que o ecossistema era bem menos relevante, certamente menos sexy, assim, era quase, né, muito poucos executivos de companhia grande tinham um papel, ativo no ecossistema, e você não só, né, desenvolveu um papel ativo, mas foi um dos fomentadores de diversas fintechs, tanto pela B3 quanto pessoalmente, a partir ali daquela do meados da década passada, né. E depois, avançando um pouco o filme, depois IPO da B3 que, né, um IPO que teve muito sucesso, qualquer interlocutor, né, eu acho que 9 entre 10 interlocutores te diria para continuar naquela trilha, e você decidiu sair para empreender e terminou empreendendo com cripto, né. Como foi essa jornada de, né, sair do caminho, eh enterprise, um caminho consolidado, a tua carreira, né, pra muita gente ali estava no auge, e você meio que pivotou aparentemente, né, eu diria que para quem estava olhando de longe, dando 10 passos para trás. Naquela época. Como é que olhando para trás, para essa época, você vê a tua teu processo de decisão? Acho que muito particular, Arnoldo, pouco óbvio, né, bem longe do senso comum. Acho que era um pouco de voltar às origens. Eu comecei a minha vida empreendendo e em consultoria, fiquei 11 anos em consultoria, vendemos a nossa consultoria para Deloitte e depois fui ser executivo em busca de equity, sabe? Eu tinha essa clareza, mas muito jovem ainda, de que putz, os grandes retornos estavam mais próximo do equity, mais longe do salário. E aí acabei tendo uma carreira de executivo que me levou a esse play de M&A, né? E aí foram 3 em 7 anos, né? GRV para CETIP, Sascar para GP e para Michelin, e depois CETIP para BMF Bovespa, né? Que culminou na criação da B3. E foram são 5 bilhões de dólares, né, de transação, bastante experiência acumulada, fora o que a gente fez no buy side, desses negócios, né, como a compra da Sascar embaixo da GRV. E aí, naquele momento ali de B3, eu estava com 40 anos e tinha liderado a criação do programa de inovação da B3, da CETIP, junto com o Reinaldo, que era o 4C, que era um programa de investimento em fintechs. A CETIP era muito pouco conhecida, né? A gente só conseguia se explicar assim, nós processamos todo o TED e DOC do Brasil. Aí as pessoas entendiam, mas tinha muito mais além disso. E eu me apaixonei pelo ecossistema, assim, a gente patrocinou a criação do Cubo, né, do Itaú, patrocinou a CAT em Florianópolis, conheceu todos os polos, né, de inovação do Porto Digital em Recife, Caldeira em Porto Alegre, teve aquele centro que foi criado em BH também, e eu vi ali como o ecossistema era carente naquele momento, né? Eu lembro de ver o patrocínio da ACAT lá e eles pediram 30 mil reais. Aí porque eu falei, pô, por mês? Não, por ano. Então era um ambiente, né, carente que a gente começou a explorar e investir em fintechs. A cada semestre, né, eram 5 ou 6 que nós investíamos. E aí com o M&A eu tinha
que tomar a decisão ali de ficar ou sair. Foi uma decisão bastante pensada, porque foi um M&A que levou mais de um ano, né, a transação, então eu tive bastante tempo para pensar, acho que isso foi importante. E me aconselhei bastante com amigos. E confesso que o que eu mais ouvi dos amigos aqui era fica, né, um negócio que você já conhece, empresa boa, total comp bom. Mas eu estava com muita vontade de sair e trilhar uma outra jornada. E aí tive a ideia de falar com alguns amigos americanos. E aí foi engraçado, porque foi uma unanimidade oposta, né? Poxa, se você acha que dá, sai atrás, fazer um projeto solo, né? Vai fazer outras coisas, né? Já tinha sido uma jornada de quase 10 anos e fiz um processo de coaching na época também, então foi um processo bem é, pensado, ouvindo bastante gente, ouvindo a família e, e zero arrependido de ter feito a mudança, que o que nós conseguimos trilhar, né, depois dessa mudança entre Endeavor, YPO, nada, né, de captações, M&A, unicórnio, presença internacional. E cripto era, na B3 a gente estudava cripto como uma ameaça, porque na época dos ICOs, os ICOs eram uma ameaça aos IPOs. E, e a gente enxergou aqui a possibilidade de fazer uma bolsa cripto, uma bolsa para ativos digitais, com a premissa de que todos os ativos serão mais ou menos digitais, né, durante um bom tempo e no futuro vão ser 100% digitais. Mas foi no início um play de portfólio, né? A gente investiu entre MB e na física em mais de 70 empresas, né? Banco Neon foi a primeira, Mercado Bitcoin acho que foi a segunda, o Asas foi a terceira, e era uma safra, né, um cohort muito bom ali de 2016, 17, no mundo, quando as fintechs estavam surgindo. Na sorte sempre tem um pouco, bastante aposta também, né, para se ter sorte. Foi um período bastante intenso de olhar cases, trazer co-investidores, se dedicar a conselhos dessas startups, e o mercado Bitcoin foi o que despontou, né, dentro desse portfólio. Roberto, o que você acabou de falar tem a ver com a pergunta que eu vou formular em seguida, né. Você investiu em mais de 70 companhias, né, ao longo de alguns anos. O que que hoje, olhando o teu portfólio, né, você já teve vários sucessos, o que que como critério de investimento, e aí óbvio focalizando na tua posição como investidor individual na época, o que que funcionou e o que que não funcionou? Ou seja, os acertos você acha que aconteceram por quê? No teu processo de decisão de investimento nessas startups, e as startups que não foram bem ou que tenderam a ter piores resultados, não foram bem, por quê? Retornando ao momento da tomada de decisão. Arnaldo, parece um pouco clichê aqui, tá? Mas é time. Uma vez a gente viu um estudo de uma aceleradora até americana lá que de bastante sucesso, e eles falavam que dos 6 primeiros critérios, 3 eram time. Então eles olhavam time, 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 em 3 dimensões diferentes, individualmente, como grupo, e tinha mais uma. E depois vinha produto, market fit, tamanho, né, de mercado. Então acho que para nós é muito, muito claro assim, que os melhores cases foi mérito do time em termos de resiliência, criatividade, superação, né? O Brasil não é um lugar fácil de empreender. E os cases que capotaram, grande maioria deles, muitos até a gente tinha um gut feeling, né, de que caramba, será, e vamos, e depois, né, se confirmou que era isso também. Acho que um tema de investir em mais de um momento da jornada também e fazer co-investimentos, né? Sempre procurava co-investir com alguns fundos. Então, se você erra com mais gente errando junto. Mesmo o nosso grupo, né, nós investimos em 4, 5, 6 pessoas e aí é interessante quando eu tô apaixonado pelo case e as outras 5 pessoas não gostaram.
que eu tô vendo que eles não estão vendo, ou o que eles estão vendo que eu não tô vendo. Então acho que esse processo de co-investimento e às vezes calibrar com um cheque menor na entrada e na próxima rodada você já está um ano lá dentro, um ano e meio, você já viu mais e aí você pesa a mão. Eu tive alguns investidores se aventurando, né, na pessoa física, como foi o meu caso, já saindo fazendo aqueles checões no início, assim, só olhando o PowerPoint, e aí um ano depois, muito claro que não era um bom negócio, mas não tinha como voltar atrás. Então eu diria que esse co-investimento, não só do nosso grupo, mas com outros e muito questão de time. Aí eu acho que o tema de tamanho do mercado, tamanho da oportunidade, esse é meio óbvio, mas entre sucesso e insucesso eu boto muita tinta no time. E aí alguns aprendizados é você investir o teu tempo nos que estão indo melhor, e tentar ajudar de alguma forma potencializar aquele time aquele founder que já está indo muito bem. O founder ruim, normalmente ele vai te pedir mais ajuda, ele vai te tomar mais o teu tempo, mas ele não consegue implementar aquilo que você recomenda, né? Não consegue fazer as conexões com as intros que você faz. Então é um mau uso do teu tempo, né? E o founder bom, pelo contrário, ele tá lá ocupado, ele te pede pouca ajuda. Aí você fica dando ajuda mais pro que, não vou dizer pro que não merece, mas pro que não vai acabar não dando retorno. Então acho que isso foi algo que eu aprendi ao longo do tempo, de ser bem seletivo, mais seletivo no uso do tempo e tinha uma falsa leitura assim de, pô, vou investir em educação porque eu gosto, vou investir em saúde porque eu acho interessante, que eu vou aprender fazendo isso. Isso foi um erro, assim, os poucos cases que eu fiz deram write-offs, seja por incapacidade de análise e, e gera mais um FOMO e uma sensação de desconforto de você não entender os números, não entender o mercado do que aprendizado, né? Você não tem como fazer um catch-up de uma indústria. Acho que isso eu conseguia aprender mais rápido e aí ficar 100% voltado para fintech, que era a nossa zona de conhecimento. Pô, Roberto, cara, você citou, eh, em diversos momentos aqui do nosso papo, você citou, os temas de alinhamento como tendo sido importantes, os desafios, vários obstáculos superados. E eu queria focalizar agora na pessoa física Roberto, que depois do seu longo dia de desafios, vai colocar a cabeça no travesseiro e provavelmente tem dúvidas, incertezas e obstáculos para processar. Você tem algum algoritmo, algum ritual ou algum workflow que você se vê usando ou intuitivamente ou, né, por agenda mesmo, né, que te ajuda nesses momentos? Não, Arnaldo, acho que isso mais um, um tema de troca bastante intensa com os sócios e com os investidores. Acho que eu sou um cara que sempre busca mais o consenso do que uma decisão top-down, e isso às vezes deixa o processo um pouco mais lento, mas é o meu jeito é, de ser. Acho que pelo meu background de finance, eu boto um pouco de peso nos números também. Então, acho que a parte numérica da equação tem um peso, né, que acho que no meu caso é um pouco maior do que a média por conta do meu background em finance. Acho que bastante relacionamento também, né, Arnaldo? Quando a gente fez a compra da Sascar, a gente estava competindo com um fundo, né, e a gente conseguiu estabelecer uma relação lá com o fundador, com o vendedor, e acabamos ganhando o deal, né? Eu acho que a gente ganhou esse buy side, mas conseguiu executar o M&A muito mais pelo relacionamento e confiança no futuro do que pelos termos que estavam na mesa, porque a gente não conseguia ser mais agressivo nos termos do que o fundo que a gente estava competindo, né? Que nós tínhamos para vender, pô, conosco, tá aqui, sei lá, 100 milhões, 100 milhões, né? Conosco o teu futuro será melhor, né? Com os mesmos 100 milhões, né? Então acho que
E aí tem um investimento, acho que em relacionamento também, e você fazendo isso, você ganha conhecimento também, né, Arnaldo? Ganha mais conforto para tomar a decisão. Acho que com a pandemia e o online, né, o relacionamento interpessoal ele caiu e, e acho que quem bota energia nisso agora tem uma vantagem maior ainda do que já era essa vantagem antes, né? Porque eu acho que a parte de relação interpessoal não voltou, né, aos níveis pré-pandemia. Para Roberto, aquelas coisas, né, que a gente passa, usando a nossa linguagem imperfeita, mas quando você fala investir em relacionamentos, parece óbvio, né. Claro, todo mundo acha que os relacionamentos são importantes e deveria sempre investir mais, mas tendo visto você operar, né, eu percebo que é com algum sacrifício que você coloca essa como uma das questões mais relevantes do teu dia a dia e você é diligente. Ou seja, não se trata aqui do que eu diria que é o lugar comum, né, do executivo operar relacionamentos. Eu acho que você investe muito da tua energia nisso. É vocação, é utilitário, como é que você encontra essa energia? Ou você é do tipo, né, tem o tipo de personalidade que se energiza com isso? Porque é desproporcional, né, você consegue manter uma agenda internacional, nacional em profundidade, você tem a empresa para tocar, você tem os relacionamentos institucionais dessa companhia, é bem desgastante, né. E aí você fazer isso em modo contínuo de preparação, ainda que com picos e vales, né, para mercado de capitais, é bastante. Qual que é o segredo ou por que que é assim? Eu atribuo muita curiosidade, Arnaldo, para ser. Já refleti bastante sobre isso. Acho que você precisa ter uma curiosidade genuína sobre o outro, sobre a pessoa, para fazer isso com intencionalidade. Porque hoje em dia as pessoas percebem muito facilmente, né? Você está indo num almoço 100% focado, né, em fazer uma transação e você não tem um interesse genuíno em conhecer a história dela e eu acho que essa curiosidade e intencionalidade ajuda. Eu acho que um pouco de juggling do que você gosta de fazer e tentar interagir socialmente fazendo algo que você gosta, né? Eu gosto de carro, né? A gente patrocinava a equipe de Stock Car, né? Patrocinamos uns 3 anos. E é um lugar que você consegue fazer relacionamento. Mas eu adorava viver a corrida, fazer hot lap com os clientes, juntar algo que você gosta com esse relacionamento torna a jornada mais divertida, né? A gente patrocinava um camarote no Credit Car Hall. Putz, você gosta de música, você consegue ir com o cliente, né, ir lá e estar assistindo um show que você gosta e fazendo isso. Então acho que ou jogar tênis, ou jogar golfe, seja lá o que você gosta, né? Então acho que esse juggling ele ajuda a suavizar isso também. E eu acho que fazer conexões entre as pessoas é algo que toma muito pouco tempo. No agregado, acho que até tomou um pouco mais, mas individualmente, né, às vezes é um forward de 5 segundos de uma mensagem e, e você transforma a vida daquelas pessoas e você gastou 5 segundos, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante. Eu acho que isso gera uma ampliação de créditos, vai, que você tem, né, com as pessoas, que ela é bem exponencial. E é um jeito que e você não precisa estar em todas as interações, talvez você não vai estar em nenhuma interação, mas de qualquer forma, você está lá porque foi você que alavancou, proporcionou, fez aquela interação estar acontecendo. E no início eu tentava ser muito ativo e participativo nessas intros. Depois eu vi que, pô, eu consigo fazer acho que mais volume. Posso estar nas que são mais, às vezes, sensíveis, não mais relevantes. Não preciso estar em quase nenhuma das outras, né? E muitas vezes as pessoas fazem intros naquilo que elas são contraparte, um benefício, né, daquela acho que se você faz nas outras, o benefício também vem de alguma forma. Roberto, a gente não podia deixar de falar de AI no nosso papo aqui,
Muito se fala hoje de uma grande substituição, em que a AI vai eliminar muitos empregos, né, muitas atividades que hoje são executadas por humanos. E além disso, pouco tempo atrás, quando a onda da AI ficou clara no seu alcance e intensidade, muita gente do mercado viu, né, que a combinação de duas tecnologias fundamentais, como o Marc Andreessen da A16Z fala, né, que uma é a outra blockchain, e essas são 2 das talvez 7 a 8 tecnologias que vão transformar o mundo, segundo ele. Muita gente começou a empreender usando AI e blockchain. Muitas dessas empresas já não existem mais, como é natural, mas como é esse, né, essa como o tema da AI, seja pela substituição das pessoas, seja pela potencialização da blockchain, tá tomando o teu dia a dia, tá ocupando o teu dia a dia, o que que você pensa sobre isso hoje? Se você puder dar para nós a sua visão de como essas coisas estão acontecendo e para onde você acha que vai, seria fantástico. Acho que olhando de uma forma mais ampla como planeta, eu tô no lado dos preocupados, né? Não tô achando que isso é como a revolução industrial e as pessoas vão achar outra coisa para fazer, né? Eu acho que as últimas, ou a maioria das revoluções que nós tivemos, elas foram mais, afetaram mais blue collar workers. Talvez é a primeira vez que a gente está tendo uma inovação que ela afeta diretamente os white collar workers, né? Aquele advogado júnior, analista júnior, né? Se não tiver posições de analista júnior, ele ainda não é sênior, eu não sei ou o que que ele vai fazer. Acho que não tem espaço para tanto empreendedorismo. Acho que do lado positivo tem muitos serviços ruins ainda que tem espaço para melhorar, e acho que a AI vai deixar a grande maioria dos serviços muito melhor. E eu acho que essa melhora ela vem principalmente de personalização, personificação de você ter oferta, seja de qualquer serviço, uma oferta muito, muito mais customizada para você do que a gente vê hoje. Acho que é aí que está a grande oportunidade para as empresas, né, de buscar finalmente esse client centricity, não de clusters, né, mas no nível saber quem é o Arnaldo, o que ele quer, o que ele gosta e conseguir fazer uma oferta melhor. Acho que esses agentes, eles trabalham 24/7, né? E eles precisam de dinheiro. O blockchain é o único dinheiro 24/7, ele tá na blockchain. Então acho que tem uma tese se consolidando de que até a A16Z tem falado isso, né? De que a blockchain vai ser o dinheiro e o sistema financeiro de AI, né? Que os agentes não vão lá abrir conta e fazer KYC, né, segurando o RG do lado. Então, acho que esse cruzamento de um sistema financeiro 24/7 com microtransações, né, Arnaldo? Porque pensa que vão ter transações que a remuneração delas, que agora está em tokens, né, mas talvez ela seja a quinta casa decimal de um centavo, né? E cripto nasceu com esse ultra fracionamento e com custo de transação muito baixo, né? Então, 24/7, custo de transação baixo, alto nível de fracionamento, despersonificação do agente como um KYC, como um user, né, desse dinheiro. Então, acho que tem bastante é, cruzamento aí. A gente está gastando muito, muito do nosso tempo hoje entendendo como que nós podemos melhorar o nosso serviço para o cliente, utilizando principalmente personalização. Alberto, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma honra ter você como nosso primeiro convidado do Real Deal Makers. Beleza? Obrigado, Arnaldo. Valeu.